Obrigado. Daí, você substituindo isso na forma que dá o comprimento da poligonal, você vai ter o seguinte. Como é que fica nesses termos aqui, usando essas igualdades, como é que fica o comprimento da poligonal? Tem HP. Como é que vai ficar essa primeira integral? Vai ficar, e dentro da integral vai ficar o quê? Dentro da integral, olha aqui, vai ficar x1 menos x0 ao quadrado, mais f de x1 menos f de x0 ao quadrado, vai ficar f' de c1 ao quadrado, vezes o quê? x1 menos x0 ao quadrado. Aí você coloca x1 menos x0 ao quadrado, vai ficar o quê? Vai ficar, raiz quadrada. Você coloca x1 menos x0 ao quadrado em evidência, então fica a raiz quadrada de 1 mais f' de c1 ao quadrado. E esse x1 menos x0 ao quadrado que está em evidência, ele sai da raiz como o módulo de x1 menos x0, que é x1 menos x0, porque x1 menos x0 é positivo. Então vai ficar x1 menos x0. Você faz isso em cada parcela dessa. Então a segunda parcela vai ficar a raiz quadrada de quem? De 1 mais a derivada da f em C2 ao quadrado vezes quem? x2 menos x1. Mais isso que foi feito aqui, como eu disse, faz em cada parcela, Então eu tenho, agindo sucessivamente dessa forma, eu tenho até a última parcela, que é o quê? 1 mais o quê? Derivada da f em Cn ao quadrado vezes x em Cn menos x em Cn menos 1. Mas isso é uma soma de rima. Isso é exatamente a soma de rima sobre P, que é a soma de I variando de 1 até N. A soma de rima sobre P de quê? Raiz quadrada de 1 mais o quê? F' de Ci ao quadrado vezes, isso aqui é o delta xi, Quer dizer, onde G de I em R é a função dada por... Ou seja, isso aqui é, desculpe, isso aqui é, me atrapalhei. Isso aqui é a soma de rima sobre P de G de Ci delta xi, onde G de I em R é a função dada por... Agora vou continuar aqui. Quem é a função? Quem é essa função aí? Para transformar dessa soma de rima, quem é? Quem é a função G? Quem é a expressão que dá a G? Quem é? Para ter aquilo como a soma de rima da G. Para ter isso aqui como a soma de rima da função G. Então quem deve ser a G?
Quem é G de X? Quem é? Me diga, quem é G de X? Raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? 1 mais f' de x ao quadrado. Qualquer que seja o x pertencente aí. Que é uma função o quê? Contínua. Por quê? Porque é uma função contínua em todos os pontos do seu domínio. Porque, por hipótese, a f' é contínua, função de classe C1. O quadrado é contínuo, somado com 1 é contínua, a composição de funções contínuas, pois eu estou compondo com a f quadrada, é contínua. Logo, que é contínua. Logo, integrável a rima em AB. O que significa ser integrável a rima em AB? Vamos para cá. Significa que existe esse limite aqui. Isto é, existe o limite disso aqui. Isto é, existe e é um número real, existe, é um número real, o limite da soma de rima sobre P, quando a norma de P tende a zero, de quem? De G de CI, delta XI. Mas quem é isso? Isso é o limite da soma de rima, é o limite com a norma de P tendendo a zero, do comprimento da poligonal HP, não é? Ó? Que é que eu vou usar como definição do comprimento do segmento do gráfico de F. Então, daí a seguinte definição. Vocês estão entendendo? Porque não pode ser outra coisa. Tem que ser isso, ó. Olha aqui, ó. Eu faço a norma de P tender a zero, calculo o limite da norma de HP, da poligonal, quando a norma de P tende a zero, e isso é que eu pego como a definição do comprimento do segmento do gráfico. Não é? Bem natural isso. Então, definição. O comprimento nessa situação aqui, qual é a situação? A situação é essa, eu estou fazendo toda a conta a partir daqui. A partir dessa hipótese, de que I é um intervalo, F é uma função de classe C1 em I, e A e B pertence a I. Então, o comprimento, tá? Isso por quê? Porque essa poligonal, quanto mais fina for a partição, melhor ela aproxima o segmento do gráfico do ponto AF de A ao ponto BF de B. Aqui, ó. Do ponto AF de A ao ponto BF de B. Então, o comprimento do segmento de gráfico, que eu denoto por isso, né? GF de A até B, tá? Que é esse segmento aqui, ó, daqui até aqui, é o número real, denotado por LF de A até B e dado por quem é L de F de A até B. É esse limite, mas esse limite é o que eu denoto como
que eu denoto e chamo, denoto assim e chamo de integral definida de 1 mais o quadrado de f' de x integral em x. Está aqui. Isso aqui é uma definição, tá? Tem que ser isso. E essa definição, ela recupera todo... É bom que se frise. Pode fazer. Ela recupera, tá? Todo o conhecimento que você tem de comprimento. Até agora. Que é comprimento de segmento. Pode fazer a conta que dá. Então, tá beleza. Ela incorpora, tá? Todo o comprimento anterior que você tem de comprimento. Podem verificar. Então vamos aos exercícios, tá? Então essa definição de comprimento, eu não estou provando que é isso, eu estou definindo como sendo isso, e o que eu apresentei aqui foi uma justificativa do porquê que se define dessa maneira. Então, lá, encontre exercício aqui. Encontre o comprimento do segmento de gráfico. Segmento do gráfico da função f de x igual a x2, por exemplo. Isto é, segmento da função f dada por f de x igual a x2, né? De 0 a 1. De 0 a 1. Então, solução. Então, solução. Tá? Tem-se quem é o comprimento do gráfico de f, tá? Comprimento do segmento de gráfico de f, comprimento do segmento de gráfico. Esse aqui é o gráfico, é o segmento de gráfico de A até B. E o seu comprimento é denotado dessa forma. Então, L de f de 0 a 1 é, por definição, o quê? A integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado integral em x. Então isso fica integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais 2x ao quadrado, né? 2x. Aí eu faço isso aqui, eu faço a seguinte mudança. Eu faço u igual a 2x. Você pegar u igual a 2x, quem é du? 2dx. Tá? Então isso fica o quê? Fica metade da integral de 0 a 1 raiz quadrada de 1 mais 2x ao quadrado vezes 2dx. Que aqui eu tenho o u e o du. Então a mudança vai ficar igual a metade da integral da raiz quadrada de 1 mais
o 2, integral em 1. E quando eu mudo a variável na integral definida, eu preciso mudar os limites de integração de acordo com a mudança de variável. Então, observe, quando o x é 0, quanto é o u? 0, u é 2x. E quando o x é 1, quanto é o u? 2. E agora vamos resolver essa integral. Mas eu vou resolver em separado. Não vou fazer a mudança de variável aqui, não. Não faz, é complicado. Resolver em separado. Lá. Veja que a integral de 1 raiz quadrada de 1 mais o 2 du, veja que com θ, com u igual a tangente de θ, né? A mudança é u igual a tangente de θ. Com u igual a tangente de θ, mapeamento conveniente. Essa integral vira o quê? Vira a integral quem é u mais o 2, secante de θ. E quem é o du? Secante ao quadrado de θ dθ. Então isso aqui fica integral da secante ao cubo de θ. E isso aqui é metade da secante de θ vezes a tangente de θ, tá certo? Mais metade do logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Mais uma constante, integral indefinida, que é igual a, bem, isso é igual a mudança, é a mudança que faz isso, o triângulo, ó. Θ, tangente de θ é 1, então aqui 1. E a hipotenusa vira a raiz de 1 mais o 2. Então quem é a secante de θ? O cosseno é 1 sobre essa raiz. Então a secante é a raiz, ou seja, isso aqui é 1 meio. Vamos colocar primeiro a tangente. Quem é a tangente de θ é u. Então fica u vezes raiz de u, 2 mais 1, mais 1 meio do logaritmo natural do módulo de quem? De u mais raiz de u2 mais 1. Só que u mais raiz de u2 mais 1 é positivo para todo valor de u. Então fica só u mais raiz de u2 mais 1. Nós já vimos isso. Mais uma constante. Então tá aí essa integral em u. Então agora é só voltar a substituir. Tá? Assim, quem é o comprimento do gráfico de f de 0 a u? Isso aqui é o que? É essa integral. É 1 meio da integral de quê? De 0 a 2 da raiz quadrada de 1 mais o 2 integral em u. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar
Um meio dessa função, tirando a constante, da constante, então fica o quê? Fica 1/4 de U raiz quadrada de U2 mais 1, ou 1 mais U2, tá certo? Mais 1/4 de quem? Do logaritmo natural de raiz de U2 mais 1, mais 1. Mais 1. Isso, peraí. Isso de, agora não. 0 a 2. Pronto. Isso é a começou.